paz, meus irmãos. Bom dia. Que bom que você chegou a mais um devocional, a mais um momento em que vamos meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um tesouro precioso que nós podemos encontrar nas nossas vidas. Quando nós baseamos nossa existência na Bíblia, nós somos verdadeiramente felizes. Deus se revela a nós através da sua palavra. Com a ajuda da Bíblia, nós podemos diferenciar o certo do errado, o duvidoso daquilo que é correto, certo diante de Deus. Nós podemos aprender a viver de uma maneira que agrada aos olhos de Deus. No coração do livro de Isaías, queridos, nós encontramos uma joia da promessa e consolo. Isaías capítulo 40, versículo 31. Tantos já ouviram, mas venha mais uma vez comigo meditar nessa palavra. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Essas são umas palavras poéticas, mas elas são um lembrete de que a espera paciente no Senhor não é em vão. É um convite para confiar no tempo divino, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem tão desafiadoras e as respostas parecem tão distantes de nós. E então esperar no Senhor não é uma questão meramente de passividade, mas sim um compromisso ativo de fé, de confiança. É uma jornada interior que nos leva a reconhecer a soberania de Deus, mesmo naquelas situações mais desafiadoras, mais incertas da nossa vida, em que estamos abalados. Confiar no Senhor é a resposta. E ao esperarmos no Senhor, nós não cultivamos apenas uma paciência resiliente, mas também nos conectamos com uma fonte inesgotável de força, de fé, de renovação, de transformação em nossas vidas. O que era incerto, duvidoso, vira certo. O que era dor, vira alegria. O que era doença, vira cura. Quando estamos no centro da vontade de Deus, tudo se transforma. Mesmo que às vezes nós temos que esperar um tempo determinado para Deus agir. E essa espera ativa pelas promessas de Deus, ela é alimentada pela certeza que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem um propósito claro e bem definido para cada uma das nossas experiências. Essa promessa aqui, ela nos lembra de, mesmo quando nós nos sentimos fracos, cansados, sobrecarregados, nós podemos encontrar renovado vigor, ânimo, esperança, confiança em Deus. Mesmo na situação mais difícil, de luto, dor, talvez de desespero, Ele, o próprio Deus, nos capacita a enfrentar esses desafios da vida com coragem, perseverança, sabendo que Ele é a nossa rocha inabalável e o nosso refúgio seguro. Se hoje você está passando um problema que não tem explicação, alguém da sua família está doente, não há uma explicação para isso. Alguém, amigo seu, partiu para a eternidade e a dor é muito forte. Refugie-se no Senhor. Busque a resposta no Senhor, porque ao enfrentarmos esses momentos de tribulação, de incerteza, de luto, de desafio maior que a nossa força, nós podemos nos apoiar nessa promessa de Isaías 40, 31 e renovar toda a nossa esperança no Senhor.
Sim, meus irmãos, Ele é a fonte eterna da nossa força, da nossa confiança, e é nele que nós encontramos capacidade. Não apenas para suportar isso que está tão difícil, tão doído, sem explicação, mas também de prosperar, de ir além, de conseguir resistir e passar por essas circunstâncias tão difíceis na nossa vida. E aqui, quando fala a expressão renovam suas forças, nós encontramos essa promessa de restauração, de revitalização que vai além do nosso físico e alcança âmbitos emocionais, mentais e espirituais da nossa vida. Isto é uma garantia de que, ao voltarmos para Deus com confiança, com fé e esperança, Ele não apenas nos fortalece superficialmente, mas Ele nos capacita, Ele nos fortalece a enfrentar todas essas adversidades com uma força renovada, extraordinária, que provém do céu, que não tem explicação e que não pode ser realizada com as nossas forças, mas somente um poder sobrenatural, divino. Aleluia! Deus quer trazer cura, ânimo, esperança em todas as áreas da nossa vida. Assim, quando eu e você nos sentimos fracos, exaustos, desanimados, sem fé, Deus nos convida a depositar nossa confiança nele, prometendo para cada um de nós uma renovação que vai além de toda a nossa capacidade humana de entender. E é através desse processo de confiar e esperar no Senhor que nós vamos experimentar a transformação interior e a renovação de todo o nosso ser. Queridos, Ele vai nos fortalecer com coragem, determinação. Ele vai trazer clareza mental para nós podermos tomar decisões sábias. Ele vai nos trazer uma paz espiritual para que nós possamos realmente enfrentar com dignidade as tempestades da vida que vão surgindo. E Ele nos promete que nós vamos estar voando alto como as águias. Diz aqui, voam alto como as águias, correm e não se cansam. Assim como as águias têm a capacidade de elevar-se acima das tempestades e alcançar alturas inimagináveis, a espera confiante no Senhor nos concede uma transcendência semelhante ao das águias sobre as adversidades da nossa vida. Aleluia! Enquanto as águias voam, elas não são dominadas pelas tormentas que podem surgir ao longo do seu caminho. Da mesma forma, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, 100% em Deus, nós somos capacitados a elevar-nos acima das dificuldades, acima das tempestades que nos cercam e querem nos destruir. Essa promessa de Deus, ela não nos isenta de tempestades, mas ela nos dá a capacidade de enfrentar cada uma das tempestades com coragem, esperança, fé e determinação de que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Queridos, também fala que correm e não se cansam, correndo nessa jornada da vida sem cansaço. A promessa de correr sem se cansar vai muito além de resistência física, de nós corrermos literalmente, mas ela abrange uma perseverança espiritual e emocional que vai nos capacitando dia após dia a enfrentar os desafios da vida, seja na família, seja lá no nosso emprego, seja no nosso ministério, com determinação e confiança.
E tudo isso que vai surgindo na vida, essas lutas, ao invés de nos deixar exaustos, Deus entra em ação e vai mudando o cenário e vai nos fortalecendo para continuar a corrida da fé, permitindo nos manter num ritmo constante, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das retaliações do inimigo, mesmo diante de circunstâncias ou pessoas que o inimigo usa para nos fazer cansar, desanimar. Deus está conosco. Ele nos diz: tu és semelhante à águia, voa, vai por cima dessa circunstância. Eu estou contigo, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Essa promessa que nós encontramos aqui em Isaías 40, no versículo 31, ela não quer dizer que eu e você vamos ter uma vida totalmente livre de dificuldades, de obstáculos. Não, não é isso que está dizendo. Mas sim que o Senhor vai nos dar capacidade de enfrentar cada uma das situações que surgir com coragem, com perseverança e acreditando que no final vai dar tudo certo. Eu conheço irmãos que tiveram problemas de saúde sérios e mesmo assim não se abalaram, porque sabiam que a sua esperança estava no Senhor, a sua confiança estava no Senhor, a sua cura estava no Senhor. O Senhor nos dá uma garantia de que com Ele ao nosso lado podemos continuar avançando, mesmo quando às vezes a gente nos sente um pouco mais fraco ou desanimado, ou surge uma situação que nós não temos como explicar. Correr sem se cansar é uma expressão da maravilhosa graça de Deus que nos sustenta, que nos renova, que nos fortalece a cada passo da nossa caminhada. É a certeza de que não importa quão longa, quão difícil, quão pesada seja a estrada, Ele nunca nos está deixando sozinhos. Deus caminha conosco. Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos liberta, Ele nos capacita a seguir em frente, rumo ao propósito por Ele determinado. Portanto, meus queridos irmãos, nessa manhã o que o Senhor está dizendo aos nossos corações é que quando nos encontramos enfrentando desafios que parecem insuperáveis, podemos nos lembrar das promessas de que Deus está conosco e nós podemos correr sem cansar. Com fé e com confiança em Deus, Ele nos capacita a continuar nossa jornada de fé. Nossa jornada com Cristo, com perseverança e esperança, confiantes de que é Ele que nos sustentará e nos guiará até o fim. Mantenha-se nessa promessa. Essa promessa de andar sem se cansar, ela não se restringe somente a momentos extraordinários, mas é uma garantia de estabilidade, de firmeza em nossa jornada diária. Quando você vai trabalhar, quando você vai ao culto, quando você precisa administrar todas as situações que acontecem no teu lar, Ele está com você. Recorra a Ele em oração, em clamor, em louvor, em comunhão e em intimidade. É a resposta que Ele vai te dar. É a promessa de que mesmo diante das caminhadas mais longas e desafiadoras da nossa vida, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm um relacionamento de intimidade, um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, experimentarão uma força constante que vai sustentando em cada passo que lhes derem. Essa promessa ela nos lembra da fidelidade de Deus, que nunca falha.
jamais falhará. A mesma fidelidade de Deus com todos os homens e mulheres de Deus ao longo da história cristã. É essa mesma promessa, essa mesma força que estes homens e mulheres experimentaram e vivenciaram na sua jornada. Eu e você podemos viver também. Porque Ele está do nosso lado para nos fortalecer, para nos capacitar. Não apenas nos momentos de dificuldade, mas em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele faz questão de estar presente. Ele vai nos guiando com sabedoria e Ele nos sustenta com tanto amor que nós nem podemos explicar. Ele nos dá força para prosseguir, que muitas vezes não conseguimos um entendimento, mesmo nos momentos mais complicados da nossa vida. Então, quando nós confiamos no Senhor, Ele nos dá força, energia que precisamos para enfrentar tudo que surgir pela frente. Qualquer gigante, qualquer muralha, qualquer desafio, qualquer porta fechada, Ele está conosco. Isaías aqui convida a comunidade a viver em esperança, a esperar no Senhor, mesmo em meio à incerteza e ao medo. E para aqueles que assim fazem, eles são prometidos e são renovados com novas forças, uma energia revigoradora que lhes permite superar todos esses obstáculos e enfrentar as adversidades com coragem e com confiança. Queridos, esperar no Senhor exige de nós uma espera ativa, envolvendo oração, uma busca constante da sua presença, uma confiança na sua soberania, mesmo quando as respostas não são tão imediatas. E a renovação que nos promete aqui, ela é uma busca diária. Isso inclui que eu e você precisamos uma imersão constante na palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra verdadeira e também uma comunhão diária com Ele, através da oração, através do devocional, através da leitura da palavra de Deus e a disposição contínua da nossa parte de nos render ao Espírito Santo de Deus. Voar, correr, andar, essa promessa atinge todas as fases, estações e situações da nossa vida. Podemos experimentar a plenitude da renovação ao voar nas alturas da visão, correr na jornada diária e andar com firmeza na nossa rotina, na nossa caminhada profunda. Por isso, meus irmãos, que essa verdade contida em Isaías 40:31, que essas palavras penetrem em nossos corações e transformem a partir de agora as nossas vidas. Que possamos não apenas receber promessa como uma garantia pessoal, mas também compartilhar com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que todos possam experimentar o poder transformador da esperança que encontramos em Deus. Que nós não esperemos passivamente, mas nós temos que agir com confiança, determinação, sabendo que o nosso Deus é fiel para cumprir cada uma das promessas que estão aqui registradas em sua palavra. Portanto, saiba que a tua fé seja fortalecida enquanto você se aproxima de Deus em oração e comunhão, confiando que Ele é a tua rocha, teu refúgio e a tua fortaleza em todos os momentos, e que a partir desse dia de decisão possamos viver como verdadeiras testemunhas vivas do amor e da fidelidade de Deus, manifestando a graça dele que é derramada sobre nós e o poder dele em nossas vidas diárias. Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe uma mensagem de esperança, de renovação
com todo este povo que ainda vive nas trevas, no desânimo, no desespero, na falta de fé e esperança. Você é um agente de Deus para transformar vidas. Em nome de Jesus.